Mariana, eu fico com uma dúvida tenho uma super curiosidade de saber como é que começa uma obra. Essas obras em que você é criadora e intérprete, e você está agora num processo de criação, né? Isso. Primeiro, como é que vem o assunto? Sim, como é que você escolhe o tema? Sim. E depois um pouco, enfim, como é que parte? Você está aqui no espaço de movimentos, enfim, como é que surge? Como é que surge? Teve um pediatra que olhou para mim quando eu era pequena e já fazia dança lá em Recife, antes de vir para o Rio, que falou assim: você jamais será bailarina. Você jamais fará dança com esse pé. Minha mãe diz que quando eu era muito pequena, por 2, 3 anos, depois que eu tive o problema nos pés, que eu fiquei até, acho que 3 anos usando bota, não sei o quê, que ela anotou isso num livrinho, que Mariana não pode ouvir música que começa a se movimentar, mesmo descalça. O trabalho com arte, com a dança e com o teatro em especial, que é o que eu faço, eu sinto, e é isso que me move também nas circulações com os trabalhos, pode abrir um espaço de percepção amplificada e aumentar o repertório de quem está assistindo, entendeu? Eu gosto da história da Mariana Muniz porque não tem a ver com as histórias clássicas de artistas que nasceram para ser artistas. Começa que ela entrou para a dança motivada por um desejo que ouviu da irmã. Depois, a Mariana não tinha os pés com o arco de bailarina. Ela correu atrás. Tem uma dose de teimosia nessa escolha dela pela dança. É um movimento de luta mesmo. De luta, de resistência, entendeu? Então eu faço... Em determinado momento, ela decidiu estudar os ossos do corpo humano, o que faz todo sentido nessa trajetória. Estamos diante de uma história de esforço, mas brindada por parcerias e afetos. A carreira da Mariana Muniz é costurada por belos encontros artísticos. Então, este é um encontro para falar de encontros. Mariana, fala. Onde a gente está aqui? Desde quando você tem um espaço? O espaço Guti, né, com esse nome que significa bom, que vem do sânscrito e que tem relação com God, com Deus. Esse espaço a gente tem há mais de 10 anos, só que ele foi mudando de lugar, de acordo com o aumento dos aluguéis, a gente foi restringindo o nosso potencial de abarcar o espaço, um espaço maior ou menor, entendeu? Você vem todos os dias pra cá? Você dança todos os dias? Na verdade, assim, não é que eu danço todos os dias, mas eu treino todos os dias. Eu entro em contato com o meu corpo de uma forma profunda. Eu considero profunda porque eu gosto de ir no nível mais celular, nos ossos. Os ossos, para mim, são o lugar de encontro profundo para me movimentar. Isso, sem dúvida, isso eu trabalho já há muitos anos. Então, todo dia eu faço esse movimento de entrar em contato com o meu corpo. Mas não é todo dia que eu ensaio. Mas eu já peguei a chave daqui e tentei abrir a minha casa, quer dizer, e tentei com a chave de casa abrir aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, não, tá lá dentro. Mas eu vou usar esse aqui pra mostrar. Só pra mostrar. Porque a gente trabalharia... Segura aí. Isso. A gente trabalharia isso 2 a 2, entendeu? A gente não fez ainda isso. Mas a gente pensou que a gente poderia usar pra fazer... O som fazer a conexão.
Entendeu? Ai, você tá me colocando numa situação muito difícil aqui, Mariana. Não, é simples. É simples. É verdade que a dança entrou pela sua irmã? Ah, não, o pedido da minha irmã, então. Irmã. Não, mas aí que tá. Quando a minha irmã pediu, já era mais velha, né? Eu tinha uns 6 para 7. Mas é engraçado, né? A gente estava andando na rua, na Conde da Boa Vista, que é uma rua famosa em Recife. E aí, minha irmã, eu lembro disso. Minha irmã puxou a minha mão e falou: mamãe, eu quero aprender dança. E quando eu ouvi, eu falei: eu também. Mas eu sabia que eu também era muito... tanto é que eu não esqueci esse evento. Era muito forte. Era como se eu dissesse assim: isto é o que eu quero. Entendeu? Que demais. Para mim, tanto é que ela saiu, eu continuei. Eu dava aula para ela, porque eu queria que ela continuasse. Porque ela tem muito... ela tem muita facilidade com o movimento. Sabe? Tem presença quando se movimenta. Tem gosto, né, de fazer isso. Claro que não é só isso que precisa para dançar, mas isso precisa ter. Esse gosto, eu acho que tem que ter, porque senão fica muito árduo você aprender uma técnica. Se já não tem um gosto lá, se isso já não te mobiliza o coração e te faz vibrar, né? E eu vou, quem sabe, não sei o que vai acontecer, mas enfim. E aí eles começavam... E é tão interessante a sonoridade que vai criando. E eu falei, meu Deus, como que... Pensei, isso é uma das ideias que a gente tem no trabalho, é distribuir papel para o público e o público fazer. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, tá? Olhando para essa sua fotografia incrível, que é do Cláudio Gimenez. É, do Cláudio Gimenez, que foi outra parceria que você encontrou aqui em São Paulo. Parceiro... E aí, a parceria, Nossa, essa né? é a grande parceria que eu encontrei aqui há 21 anos. Parceria, né? Fala um pouquinho desse encontro. Ele é fotógrafo. Pela fotografia, né? Mas aí isso mesmo. Cresceu muito mais isso mesmo, né? Porque eu sabia que eu fui dar uma aula numa empresa, e lá eu encontrei o Cláudio como aluno. E ele era o melhor aluno da turma. E eu falei, nossa, que pessoa sensível fisicamente, sabe? Você já estava apaixonada? Não! Eu estava dando aula, de repente eu fiz um trabalho de toque, né? De tapotagem, né? De tocar aqui, né? No outro. E aí, na hora que eu fiz isso aqui, eu senti o corpo dele inteiro. Eu falei, nossa, que sensibilidade. Aí foi, conversa vai, conversa vem, ele falou, ele é arquiteto, né, dessa empresa, ele continua nessa empresa, ele falou, eu sou fotógrafo também, e eu estava fazendo um trabalho para o Centro Cultural São Paulo, que eu ia apresentar lá. Eu falei, você não quer me fotografar? Aí nós fomos no espaço da Maria Lúcia Ali, e ele começou a me fotografar, e aí a gente foi se namorando. Porque eu adorei, não é só por isso, mas eu adorei as fotos que ele fez. E daí, desde aí, nós ficamos juntos. São 21 anos e todos os trabalhos, ou ele faz assistência de direção, ou ele me dirige e fotografa também. E essa foto faz parte de um projeto que nós ganhamos o fomento para... ver a minha trajetória, né? E faz parte de uma exposição que que estava incluída na contrapartida do projeto. Essa imagem era na abertura, ou seja, quem entrava era convidado a ver o que estava lá. Uhum. E eu adorei isso de... Você tá com a capa do Fábio? Eu tô com não, essa capa, essa que eu fiz, essa mesmo. Essa capa do Desistir. Uhum. Só que essa aí é uma capa cover. Mas ficou bem aqui, né? Olha. A gente olhando para a sua trajetória, é uma trajetória de encontros, né?
A gente fala de Klaus Viana, a gente fala de Abujam, a gente fala de Eduardo Tolentino, a gente fala de Cláudio Gimenez, sei lá. A Maria Lúcia Lee. E tem uma coisa de encontros afetivos. Essa parceria afetiva me parece também muito importante no seu processo criativo. Tanto é que essa questão afetiva, eu acho que é o que me move também nos encontros para criar. Porque, por exemplo, esse trabalho que eu vou fazer é com uma pessoa com quem eu já trabalhei e fez parte de um grupo que ficou 10 anos junto. Foram 10 anos de parceria por encontros profundamente afetivos mesmo. Quando eu falo afetivo, é porque a partir do afeto a criação se dá, entende? O que move o pensar nasce desse lugar do afeto, dá-se do coração. A história da pessoa também conta muito. Os desafios que a pessoa passa para chegar onde está me afetam profundamente. Esse é o do desistir. Esse é desistir, Eu lembrei da sua questão sobre a origem, né? E lembrei que esse trabalho surgiu quando eu fui para Recife, num festival. Eu fazia um trabalho com a língua de sinais, a Libras, chamado Dois Mundos, que era para ouvintes surdos. E eu encontrei meu pai. E meu pai, que nesse momento está num processo de passagem para um outro plano, e eu fui almoçar com ele. E no que a gente foi almoçar, eu vou botar, tá? Fazia tempo que eu não o via, sabe? Ele entrou num processo com uma doença chamada hidrocefalia, que é uma doença degenerativa. Então, as habilidades motoras vão sendo diminuídas e toda a parte de vísceras também vai parando. Aí, eu fui levar ele no banheiro. E quando eu fui levar ele no banheiro, ele estava andando assim. E, de repente, ele fazia assim. Ele falou, eu tô dançando. Aí eu falei, meu Deus, eu podia fazer alguma coisa que fosse em homenagem a ele, para ele, e que contemplasse passar por essa experiência de dançar no mínimo, sabe? Com passos curtos. E aí descobri o texto do Beckett que me caiu nas mãos, não sei por que via, não lembro por quê. Eu acho que talvez porque Beckett sempre me lembra fim. O Beckett é um artista que lidou com a questão do fim, da morte, de uma forma belíssima, sabe? Muito profunda. Então acho que foi por aí que eu fiz a conexão. Então, foi aí que eu criei o Desistir. Botei desistir porque não é... Eu queria que desse a ideia de que é uma desistência da luta, porque é mais forte que você. Por exemplo, no caso do meu pai, a doença é mais forte que ele. Não tem... Ele não vai, entendeu? Voltar. Mas essa escrita também não é junta, né? Esse desistir não tá... Não, então, é bem apóstrofe, né? Para dar a ideia de que é sobre o existir, mas no lugar que também existe a possibilidade do desistir. E aí eu encontrei nessa época, eu encontrei com o Fábio Namatame. E aí ele criou essa capa, que é uma dupla, que eu achei maravilhoso, porque, repare, é uma essa capa manga dentro é uma calça, da capa. Né? E tem uma questão de assimetria dentro da capa. E me dá... E tem também isso aqui, ó, que me dá jogo para... Eu usei isso bastante também. Ele falou, se divirta com essa capa. Mesmo quando já estava mais fechada a parte coreográfica, esses movimentos de voltar e a roupa continuar o movimento, amplificar o movimento do corpo, né? Eu gosto muito disso.
incomodada? Não, estou ótima de postura. Eu vou ficar aqui assim, ó. Não, você tá ótima de postura. Não, peraí. Ah, mas você é ótima, que vai levando. Não, imagina, você é ótima. Vai levando, gente. Né? É muito bom. Sério? Eu me sinto muito à vontade pra falar. Você tá? Nossa! A gente tava falando do seu pai. Sim. E aí lembrei do começo da sua trajetória. Sim. Fazia aulas de balé clássico. Com a Flávia Pernambuco, Barros, isso. Em Pernambuco, né? é isso. E aí veio um convite para você investir nessa carreira, né? Isso, e nesse lugar, ter aulas de danças clássicas na época, né? No Teatro Municipal do Rio. Tinha essa possibilidade, né? O que implicava uma mudança na época muito da grande, família a família toda. inteira, Você era muito jovem. Éramos 4, né? Filhos e mãe e pai para se deslocar de lá para cá. E a família topou? Não, a família topou. Na verdade, eu relutei muito em aceitar vir. Eles deram mais força do que eu imaginei. Foi mais fácil para eles do que para você. Não sei se foi mais fácil para eles, mas meu pai, por exemplo, ele fez artes plásticas e ele tinha vontade de experimentar no Rio ir por esse caminho das artes plásticas. Ele era funcionário do Banco do Brasil, foi até o final, né, até esse momento. Mas ele tinha vontade de experimentar também, ele tinha uma curiosidade, entendeu? De ver como seria ele atuando como artista plástico. E isso também fez, ajudou a eles ficarem, bancarem essa de se mudar, né? Eu acho que, realmente, eu nem tinha pensado, quando você falou agora, me deu outra dimensão desse gesto coletivo, né? De suporte para o movimento de uma pessoa, né? Mas eu acho que de repente é porque no meu movimento estava o movimento dele também, e minha mãe sempre gostou muito de dança, ela fez dança, ela se formou em piano, ela é viva e tem uma memória impressionante, eu invejo a memória da minha mãe. Então ela também tinha esse desejo de, através de mim, talvez se realizar nesse lugar onde ela não foi também, porque ela abandonou o piano. De alguma forma, então, todo mundo esperava esse convite, né? De alguma forma, talvez. Com leveza, né? Mas era um convite. Sim, talvez. Que veio para todos. Você está indo num lugar bem do inconsciente. No dia seguinte ao nosso encontro, no meio da tarde, chegou uma mensagem da Mariana no celular da produção. Seu pai acabava de morrer e ela se preparava para ir para o Recife para o enterro. Por WhatsApp, a Mariana escreveu que a conversa que a gente teve acabou sendo uma chance de despedida. Vamos emendar, já que você está aí do lado dos ossos, seus queridos. É objeto de estudo. De estudo e que eventualmente entra em cena. Só que aqui ele está sem o braço porque eu uso tanto. E às vezes eu pego as peças separadas para estudar, para ver, por exemplo, para as pessoas tocarem, para sentirem o desenho do osso, né, como que é. Porque tudo isso tem uma função e a ideia da espiral também no toque com o osso, acho maravilhoso para inspirar movimentos a partir dessa percepção. No processo de trabalho agora, dando as aulas e compartilhando essa criação nova, eu fui falar dos pés, aí peguei o osso, fui falar dos pés, dos arcos dos pés, e fiz um jogo de conexão da mão com o pé, e aí eu peguei essa peça, botei no chão e falei, nossa, podia usar. E depois falei, não, Mariana! De novo o osso? De novo o osso, não! Saber que essa estrutura é forma, é o que nos dá forma. Se qualquer outro tecido
né? Esse não, é a nossa ligação mais terra, entendeu? Com esse planeta. Antes dessas possibilidades de escolha que você teve, os testes para entrar num teatro municipal, para entrar no Balé da Cidade, esses testes que são rotina na vida de um bailarino, esses testes são cruéis, né? Dá para se acostumar com esses testes? Como é que era para você se submeter a esses testes, encarar esses testes? Nossa, que lembrança, hein? Pois é, porque quando eu fui de Recife para o Rio, eu não sabia se eu ia... Não estava garantido, né? Não, eu tinha que fazer um teste. E um teste bem forte, porque eu sempre tive algumas questões físicas complexas para fazer dança, porque eu tive pé pronado, que é um pé que cai para dentro. Eu, durante muito tempo, meus pais tiveram... Eu tive a sorte de que meus pais perceberam cedo que tinha esse problema, independente de se eu fosse fazer dança ou não, e me colocaram em gesso, em bota, e me fizeram andar na praia, mudaram do lugar onde eles estavam para que ficasse perto da praia, para eu poder andar e criar arco no pé. E quando eu fui para o Rio, eu tinha medo que eu não conseguisse entrar, porque meu arco de pé não é um arco de pé convencional de bailarino. É um arco que foi trabalhado arduamente para ser conseguido, entendeu? E eu não sei o que eu fiz. Mas é entrar numa sala sozinha? Com uma ou pessoa entrar com que... outras bailarinas? Não, foi tem um teste, assim, tem primeiro o teste de fisicalidade, de forma. Só pra olhar a sua forma. O arco do pé. Seu arco do pé, a sua compleição física, o tamanho dos braços em relação à perna, em relação ao tronco. Entendeu? Tem esse lugar da forma mesmo. Da cabeça em relação ao tronco, pernas em relação aos braços, os pés, o tamanho do arco do pé. Prêmios são importantes? Prêmios são importantes na medida em que dá certa visibilidade para o seu trabalho. Não é uma coisa que eu falo, vou fazer um trabalho pensando em prêmio. Jamais, porque tudo que já aconteceu desse ponto de vista de premiações, aconteceu sem eu ter nem noção de que tinha indicação ou que estava sendo pensado, entendeu? Eu acredito que eles devam ter me ajudado. Na verdade, eu estou falando que dá visibilidade, mas eu não sei, mas acredito que sim. Porque prêmio de crítica significa que existe um olhar mais apurado que fez a seleção do seu trabalho como algo que vale a pena ser visto. E como a gente trabalha para que o outro veja, para que o outro esteja ligado naquilo que a gente está querendo comunicar, então acho que o prêmio vale nessa medida em que pode ajudar o outro a dar credibilidade ao seu trabalho, né? Acho que nessa medida, sim, o prêmio é bom. Parece uma coisa boba você pensar, sensação. Mas não é fácil, não é fácil você se movimentar a partir da percepção de que você está se movimentando, de que tem alguém dentro que se move. Nos estudos somáticos, a gente chama isso de ter a percepção sinestésica do corpo. Quer dizer, você perceber sinestésica e a propriocepção. Você perceber seu corpo em movimento na relação dele com ele e você perceber seu corpo em movimento na relação dele com o outro e com o espaço total. A sua ação no mundo modifica o mundo. Você fica diferente e o outro também. Né? E é por isso que a gente, pelo menos para mim como artista, é por isso que estamos aqui, nós estamos aqui. Aí você fica falando, eu já fico prestando atenção no meu... Eu fico encanada aqui falando, toda torta.